Feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos mais uma vez juntos para louvarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do capítulo 7 de Hebreus, que diz o seguinte: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se, a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio eterno.
portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. O estudo do livro de Hebreus é um estudo que nos mostra o autor preocupado com aqueles que haviam se convertido do judaísmo ao cristianismo e que por diversas razões estavam abandonando ou querendo abandonar a fé e voltar outra vez para o judaísmo, com o perigo de abandonar a fé em Cristo, o que o autor advertia sobre o perigo de deixar tão grande salvação que havia sido anunciada pelo Senhor e confirmada depois pelos que tocaram da palavra da vida, por aqueles que estiveram com ele e testificaram de tudo que havia acontecido. Então esse livro de Hebreus vai mostrar que o Senhor Jesus Cristo, a quem uma vez eles haviam abraçado na fé, eles eram aqueles que haviam abraçado a fé em Cristo, eles haviam abraçado a verdadeira vida, eles haviam abraçado tudo aquilo que no passado a lei apontava como meios para o judeu ser livre da condenação temporária. Esse livro apontava que agora estava se cumprindo em Cristo, que Jesus, ele era o sacrifício, o próprio sacrifício que eles ofereciam, que os sacerdotes ofereciam todo ano por eles próprios e pela nação, estava centrado na pessoa de Jesus. Ele vai mostrar que Jesus era a pessoa mais importante e superior do que todos os seres que os judeus já tinham recebido como autoridade sobre a vida deles, como o caso de Jesus, que era superior aos anjos e aos emissários de Deus, né, na esfera celestial. Ele era superior a Moisés, que foi o grande legislador de Israel. Ele era superior ao sacerdócio arônico, não é? Ele também tinha uma importância muito maior do que aqueles sacerdócios. Então, tudo isso o livro de Hebreus vem mostrando desde o primeiro capítulo. E lembrando os irmãos, né, da quarta-feira passada, nós estudamos o capítulo 6, que nos advertiu sobre o perigo de nós ficarmos toda a vida só estudando os rudimentos da doutrina, repetindo a mesma coisa, né? Pensando no sistema básico que nós devemos passar por ele e avançar na fé, buscar as águas mais profundas da revelação divina. Mas há muitas pessoas que ficam sempre maçante no mesmo lugar, discutindo coisas que já deveria ter ficado para trás. Então, o capítulo 6 vai nos mostrar também que aqueles que já experimentaram os dons da vida, né, os dons do Espírito Santo, a palavra de Deus, que já recebeu a revelação e que desviaram, a Bíblia diz que eles não poderão reconciliar se Deus não permitir, se Deus não aceitar aquela pessoa de volta
ele jamais consegue por ele mesmo voltar, porque, segundo a Bíblia, quem assim o faz, deixando a Cristo e voltando ao mundo, é como crucificar a Cristo de novo, é submetê-lo outra vez ao escárnio da cruz. Então é importante que nós estudemos esse livro para que a nossa fé se fortaleça em Cristo. Nós temos nesse livro aqui repetindo palavras de autoridade salvífica a todo momento para aqueles que leem essa palavra. É um livro que nos faz sentir verdadeiramente salvos em Cristo. É lamentável que a gente percebe que o cristianismo hoje, os pregadores de hoje, não se preocupam em levar o crente a enxergar na Bíblia as garantias da sua salvação. E nós precisamos nos sentir salvos. Lembra os irmãos que quando Davi, no Salmo 51, depois da sua confissão de pecado, ele pediu ao Senhor que tornasse a dar a ele o Espírito Santo e tornasse a dar a ele a alegria da salvação. É muito importante na vida de um crente que ele tenha a alegria de ser salvo, a certeza de ser salvo. Não é? É claro que o mundo ignora isso. As pessoas no mundo, os nossos amigos, nossos colegas, não aceitam que nós somos salvos, mas nós não temos que dar satisfação a ninguém. Nós temos que olhar para a Bíblia e ter a certeza de que o Espírito Santo habita em nós e testifica que nós somos salvos. É a palavra de Deus que nos garante isso, não há o que discutir. Nós não temos que travar, entabular qualquer diálogo nesse sentido. Somos salvos porque a palavra de Deus diz que nós somos salvos. E é interessante que a Bíblia não coloca isso no futuro. A Bíblia dá a nossa salvação como algo consumado. Eu quero que os irmãos percebam, por exemplo, Efésios capítulo 2, eu até convido os irmãos para dar uma olhada. Observe no verso 1, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então veja bem, o verbo vivificou aqui está no passado. Ele não disse e vos vivificará, mas nós fomos vivificados quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. E aí ele vai falando, mas ele vai para o verso 4 e diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele não disse pela graça sereis salvos. Então, irmãos, nós somos crentes para ser salvo e é para sentir o gozo, a alegria, o gosto de ser salvo. É nesse sentido que Jesus, falando aos discípulos no capítulo 10, ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E vida abundante é uma vida com alegria, uma vida com certeza de que se quedarmos aqui nesse mundo, se cairmos aqui, expirarmos aqui nesse mundo, nós ressuscitaremos na vida eterna com Cristo. Amém? Pois bem, agora no capítulo 7, nós vamos falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que é uma figura do sacerdócio eterno de Cristo. Então, para isso, nós precisamos entender esse personagem enigmático que pouco conhecemos e que a Bíblia muito menos ainda revelou sobre ele, que apareceu no Antigo Testamento, e que ele veio e o seu pouco tempo de
aparecimento na Bíblia, tinha como um único objetivo, que ele fosse o tipo do sacerdócio de Cristo. Então, ele vive um momento ali com Abraão, que é um momento ímpar. Ele só existe aquele momento ali. É uma passagem de Melquisedeque na vida de Abraão. E ele vai servir depois para que o Senhor pudesse usar isso para nos dar uma grande lição. Jesus Cristo é um sacerdote, é o sumo sacerdote. Para que serve um sacerdote? Um sacerdote, segundo a ordem sacerdotal do Antigo Testamento, inclusive regido por uma lei, ele servia para interceder pelos pecadores. Ele fazia uma intercessão entre o pecador e a pessoa de Deus. É para isso que serve um sacerdote. O sacerdote é para compadecer-se do pecador e oferecer sacrifícios pelos pecados daquele que o praticara. É interessante que o sacerdote não é para punir o pecador. O sacerdote não é para repreender o pecador. O sacerdote era para receber a confissão do pecador e para oferecer o sacrifício. E a Bíblia diz que o sacerdócio levítico, que é o sacerdócio do Antigo Testamento, era um sacerdócio fundado sobre as bases de homens falhos, de homens que não tinham perfeição, não eram perfeitos. Logo, eles tinham que oferecer sacrifícios, primeiramente por eles próprios, para que eles pudessem ficar acobertados dos seus pecados, para que a ira de Deus não viesse sobre eles, para que depois, então, de oferecerem sacrifícios pelos seus pecados, eles pudessem fazer as oferendas pelos pecados da nação. Então, esse sistema sacerdotal, a Bíblia diz aqui no capítulo 7, onde nós lemos, que ele era fraco, que ele precisava ser abrogado por causa da sua falibilidade. Mas era preciso substituir, estabelecer um outro sacerdócio. Era preciso que aqueles sacerdotes fracos do Antigo Testamento dessem lugar a um sacerdócio perfeito. E é nesse sentido que nós vamos aprender então, nessa figura de Melquisedeque, que era um sacerdote eterno e do qual representava a pessoa de Cristo, que tem um sacerdócio eterno, perpétuo, diante de Deus. Então vamos lá, olha só que maravilha, né? Voltando aqui ao texto, ele começa dizendo, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois rei de Salém, que é rei de paz. Então, nesses dois primeiros versículos aqui, algumas coisas nós precisamos anotar bem. A primeira delas é que esse Melquisedeque, ele era rei de Salém. Salém, segundo os estudiosos, Salém é a mesma Jerusalém. Portanto, ele identifica Melquisedeque com a capital eterna de Jerusalém, que aqui na terra como a capital aonde Deus exigiu de Davi que a casa a ser edificada a ele fosse em Jerusalém, aonde ele colocou o seu coração eternamente. Portanto, Jerusalém terrena, que será restaurada com a restauração de Israel, que será a capital mundial de adoração a Deus, isso por ocasião do milênio. Não é o assunto que nós vamos falar agora, mas é a capital, a cidade aonde todos os homens da terra terão que subir
pelo menos uma vez na vida para adorar ao Senhor, sob pena de morrer, né? Então, esse Melquisedeque era rei de Salém, era rei de Jerusalém. Então, há uma ligação muito grande, principalmente quando nós pensamos que aqui tem uma Jerusalém, mas a Bíblia revelou-nos no Apocalipse que no céu há uma outra Jerusalém que é chamada de Nova Jerusalém. Então, é por isso que a gente vê uma integração, irmãos, entre a história bíblica e o próprio céu. A nação de Israel e Deus, há uma sincronia entre Deus e alguns tipos que Deus colocou aqui na terra para que nós pudéssemos olhar para eles. Então a Bíblia nos convida a olhar para a nação de Israel, a olhar para Jerusalém, inclusive orar por Jerusalém. É o Salmo 122, a propósito, foi o Salmo lido no momento devocional de domingo, né? A Bíblia diz: orai por Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Por quê? Porque no céu há uma nova Jerusalém, e quando, na época do milênio, a Bíblia diz que a nova Jerusalém descerá do céu, adereçada como uma esposa para o seu esposo, e ela vai descer e sobrepor a cidade de Jerusalém, de forma que ela vai iluminar a própria cidade de Jerusalém e vai resplandecer diante dos olhos de todo mundo. E a Bíblia diz que nós estamos destinados a viver na Nova Jerusalém. Então são essas coisas extraordinárias que a Bíblia revela por meio de figuras. Melquisedeque é uma figura de Cristo. Então quando nós estamos lendo aqui, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, vamos lembrar aqui, vamos lembrar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Lembra o que as crianças cantavam quando Jesus vinha entrando em Jerusalém? E eles diziam: Hosana nas alturas, não é? E até irritou muito os sacerdotes e os fariseus, que disseram que aquele povo deveria parar de mencionar aquilo, não é? Mencionar aquela chamada. Então é muito importante, irmãos, que a gente tenha essa visão bastante clara. Nós estamos falando do rei de Salém. Há alguns estudiosos que acreditam, chegaram a escrever, que Melquisedeque seria o próprio Cristo no Antigo Testamento, numa aparição antropomórfica, ou seja, Deus aparecendo em forma humana. Isso são conjecturas da teologia, não é? Mas é tão forte, é tão vívido esse Melquisedeque como tipo de Cristo, que chega-se mesmo até a aventar a possibilidade de que ele tenha sido uma pessoa celestial. Até porque, veja bem, irmãos, a Bíblia diz no verso 3, se os irmãos observarem aí, que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Ora, é claro que num primeiro momento a gente pensa que ele não tem nem pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida, descrito na Bíblia. Mas, por outro lado, há um sentido duplo, que pode ser indicando a sua natureza divina, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ou seja, ele não foi gerado. Alguém que não tem pai, não tem mãe, até onde nós sabemos, é o próprio Deus. Então, é algo extraordinário, mas a Bíblia não disse isso. Então, logo, se a Bíblia não disse, nós vamos ficar com essa indagação, essa interrogação, e vamos esperar, porque esse é um segredo de Deus que cai em Deuteronômio 29, né? As coisas reveladas são para nós, nossos filhos, e as coisas não reveladas são guardadas para Deus no tempo certo. Se Ele quiser, Ele nos revela ou não, né? Mas é algo indicativo que
que tem um mistério na questão de Melquisedeque, que é tipo do sacerdócio de Cristo. Então, aqui diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando regressava da matança dos reis, e abençoou a Abraão, a quem também Abraão deu a ele o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Quem que é o nosso rei de justiça e paz? Não é Cristo? Então, ele incorpora todos os atributos de Cristo, né? Vamos dar uma olhada, irmãos, no livro de Gênesis. Vamos aqui para o capítulo de número 14. Vamos a partir do verso 18. Vamos ver aonde se deu esse encontro de Abraão com Melquisedeque. Não é? É um pequeno trecho que foi descrito aqui a vida desse homem, mas a Bíblia acabou fazendo citações dessa passagem, a aparição de Melquisedeque, e aqui há algumas coisas importantes que nós devemos aprender com esse personagem, além do tipo sacerdotal de Cristo. Então vamos lá, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda tomo para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes tomem a sua parte. É interessante que a gente observa aqui que 3 versículos foram dispensados à pessoa de Melquisedeque, não mais que isso. É interessante aprender aqui que quando Deus quer falar conosco, ele não gasta um jornal inteiro para a gente entender. Deus fala de uma forma muito direta, muito clara, muito perfeita, e só não entende quem não quer, né? Até porque a própria Bíblia diz, condenando os fariseus, dizendo que eles tinham olhos, mas eles se recusavam a enxergar. Tinham ouvidos, mas se recusavam a escutar. E logo não puderam se converter e serem salvos. Então vamos voltar ao texto. Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe para Abraão pão e vinho. Irmãos, vamos ver 1 Coríntios 11 e 24 e 25. Vamos lá? É claro que os irmãos sabem o que lá está escrito, mas vamos confirmar. 1 Coríntios, vamos pegar aqui 11. É só para os irmãos ver que as coisas não são coincidências. As coisas não estão aqui escritas assim aleatório, não é? Aqui tinha um autor que inspirava os escritores a escrever. Não é? A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então vamos ver o que Melquisedeque estava levando para Abraão. Vamos lá? 1 Coríntios 11 e 23, 24. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Oh, glória a Deus!
O que o sacerdote Melquisedeque estava levando para Abraão, irmãos? Estava levando o corpo e o sangue de Cristo. Era o tipo da morte vicária do Senhor Jesus Cristo que futuramente se daria. Olha que interessante, irmãos, que coisa gloriosa. Nós precisamos entender isso. Capítulo 6 de João, depois os irmãos dão uma olhada, Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E depois ele então colocou o pão como tipo da sua carne e o vinho como tipo do seu sangue. E quando Abraão vai encontrá-lo, quando Melquisedeque vai ao encontro de Abraão, o que ele leva? Ele leva pão e vinho. Quando Jesus encontra o moribundo samaritano, né, da parábola do samaritano, o que ele coloca sobre ele? Coloca vinho e azeite. É claro que aquele homem ali não tinha nenhuma condição de comer, mas ali estava o vinho, que representa o sangue, e o azeite, que representa a unção. Isso são tipos, né? Muito bem. Agora aqui a Bíblia diz que depois de ele receber o pão e o vinho, o Melquisedeque proferiu a palavra de bênção sobre Abraão. E Abraão, em recompensa, em gratidão, em satisfação, voluntariamente, lhe deu o dízimo de tudo. É interessante, não tinha lei aqui. Aqui não existia lei do dízimo. Existem alguns avarentos que não entregam dízimo, que gostam de dizer que não entregam dízimo no Novo Testamento, né, no tempo de hoje, porque o dízimo é da lei. Não, o dízimo não é da lei, o dízimo é anterior à lei. O dízimo é uma lei natural. O dizimar é algo que está imanente na alma do homem que quer agradar a Deus e reconhece a soberania de Deus, que é possuidor de todas as coisas. Olha, está escrito aqui, ó. Melquisedeque trouxe pão e vinho, esse era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ora, a quem nós devemos dar com gratidão no coração, aquele que é o possuidor de todas as coisas. Se temos alguma coisa, é porque Deus nos deu. Se você tem uma fazenda, é porque Deus te deu. Se você tem uma empresa, é porque Deus te deu. Se Deus colocar a mão dele, se ele fechar a porta, você amanhece sem nada, quebrado, o banco te toma, você faz um mau negócio, você perde tudo. Agora, quando o Abraão entrega o dízimo de tudo, ele entregou aquele a quem a Bíblia diz que, sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior. Muito bem, então nós estávamos falando que o apóstolo Paulo diz que aqueles que presidem sobre nós, que ministram sobre nós as coisas espirituais, devem receber de nossa parte, como gratidão pelas coisas espirituais, os bens temporais. Porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu sustento. Bom, eu não vou discutir aqueles que tomaram caminhos ermos, né? Caminhos que não condizem com a Bíblia. Mas um erro não pode justificar o outro. Nós temos a obrigação, o dever de contribuir, reconhecendo a soberania de Deus sobre os nossos bens, sobre as nossas rendas, sobre aquilo que possuímos, sobre aquilo que temos. É lamentável a gente ver muito crente que se apresenta na igreja como homem fiel, como mulher fiel, mas quando você observa, a sua prosperidade material não condiz com a sua contribuição na igreja.
E isso para não falar naqueles que nem sequer contribuem. É uma coisa incrível, mas, irmãos, há pessoas na igreja que ele não oferta nem o equivalente ao pão e o vinho que ele consome na ceia. Ele não contribui sequer para pagar a energia que ele se utiliza dela para fazer a leitura e para assistir o culto. Ele não contribui sequer com o equivalente ao material de limpeza que é gasto para limpar o banco aonde ele se assenta e o caminho aonde ele passa para chegar na igreja. É lamentável. E eu não estou falando de pessoas que ganham uma renda, que tem uma renda pequena. Não estou falando desses. Estou falando de gente que tem renda considerável e que às vezes se apresentam na igreja e inclusive querem fazer prevalecer as suas vontades e as suas opiniões. Sabe, tais pessoas deveriam ser, até certo ponto, toleradas na igreja, mas deveriam permanecer caladas, sem direito a dizer nada, porque vivem às custas dos outros. Eu não estou falando do aspecto espiritual, eu estou falando do aspecto material mesmo. Mas seja Deus, o misericordioso Senhor, a tratar com tais pessoas que não ouvem a palavra, não aceitam a palavra, querem interpretá-la ao seu bel prazer, até por causa da sua avareza, não é? Porque tais pessoas que assim procedem nada mais são do que ávaros, são pessoas que amam o dinheiro e não têm fé em Deus, que Deus é capaz de fazer frutificar aquilo que lhe sobra, não é? Então, mas é lamentável. Agora, o que interessa é que Abraão, não é? O pai da fé, o amigo de Deus, ele entregou os dízimos sem que lhe fosse pedido. E não existia uma lei que obrigava Abraão, a não ser uma lei espiritual que rege o mundo desde o começo, não é? Então não é preciso de haver lei, porque é uma coisa natural, é uma coisa que é uma lei espiritual, é uma obrigação, é um dever de sentirmos-nos gratos, né? Vamos lembrar de Jó. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Você precisa, irmão, você que não é dizimista, você que não consegue contribuir, você que arruma desculpa e faz uma série de compromissos com o seu dinheiro, exatamente para não sobrar dinheiro para contribuir na obra de Deus, né? Você deveria ler o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes diz que um dia a sua vida vai terminar e o que você vai deixar talvez fique para pessoas ignorantes, que vão acabar com tudo aquilo que você produziu. E quando você poderia ter pegado parte daquilo que você acumulou e ter depositado no céu, para você ter um depósito lá. Não é que você vai mandar dinheiro para lá, não. Não estou falando disso, né? Não é que você vai mandar bens para o céu, não. Quer dizer que você vai investir na obra. E não é para ganhar mais, não. É para ganhar só o tanto que você ganha, né? Eu não vou aqui fazer como aqueles que têm interesse em dízimo, porque dízimo não é para mim não, viu, irmãos? E se algum líder pega e usa mal o dinheiro do dízimo, isso é um problema dele com Deus, depois ele se acerta. O dízimo tem destinação certa, né? A contribuição tem destinação certa. Então dízimo não é para pastor. Se algum pastor usa dele indevidamente, que depois ele vai acertar com Deus, mas o erro desse pastor não pode justificar o meu erro de não ser dizimista, de não contribuir para a obra. Quando nós nos reunimos, tem despesa, não é?
Uma igreja que foi construída foi com dinheiro de dízimos e ofertas, não foi dinheiro do governo. Porque se fosse do governo também era imposto, né? E aí todo mundo contribui, né? Porque o imposto quer dizer obrigado. O dízimo não é obrigado. Deus não quer nada seu obrigado. Deus tem muito para dar àqueles que são generosos. Graças a Deus. Então o texto diz, né? Que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Olha, irmãos, fica muito claro, né? O Melquisedeque, que foi ao encontro de Abraão, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Aleluia. Quem? O Melquisedeque. O Melquisedeque, irmãos, é sacerdote eterno. Aquele sacerdote Melquisedeque que encontrou com Abraão, que é semelhante ao Filho de Deus, é um sacerdote eterno. Ou seja, até hoje ainda estamos vivendo na ordem sacerdotal de Melquisedeque, porque a Bíblia assim estabeleceu. Aleluia. Não é? Quando Deus jura fazer Cristo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é para sempre. Glória a Deus. E aí o verso 4 diz assim: considerai, pois, quão grande era este. Olha só a expressão. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então ele era maior do que Abraão, que tinha promessas. E ele recebeu os dízimos de Abraão. E eu acho interessante é que a Bíblia diz que até quem recebia dízimos, que eram sacerdotes, segundo a ordem de Arão, teve que entregar dízimos a ele. Quer dizer, entregou dízimos a ele, porque quando ele recebeu os dízimos de Abraão, os sacerdotes que descenderiam de Abraão ainda estavam nos lombos dele. Então, por meio de Abraão, até quem recebe dízimos, entregou dízimos a esse que era, segundo a Bíblia, tão grande que até Abraão entregou os dízimos. Aleluia. Então, logo, quando eu entrego os meus dízimos à igreja, eu estou reconhecendo quão grande é Cristo sobre a minha vida. Agora, meu irmão, se você acha que na igreja que você pertence, não é, você vai entregar o dízimo, é para o homem que ali está, então realmente você não reconhece ninguém como soberano sobre a sua vida. Porque eu entendo que eu não estou ali na igreja onde eu pastoreio, não é por colocação humana, ainda que dentro da administração humana da igreja, eu fui destinado para lá por orientação de um homem a quem Deus constituiu e deu a ele autoridade para gerir um campo de trabalho. Mas quem me colocou lá foi Deus. Aleluia. Eu estou lá em nome de Deus, eu estou lá representando a Deus. Glória. E assim eu me considero, eu estou lá na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agindo com muita responsabilidade para Aleluia. Ser fiel àquele que a mim me constituiu para cuidar das ovelhas dele. Glória a Deus. Muito bem. Mas o patriarca Abraão era um homem grato, amigo de Deus. Ele não viu na pessoa do sacerdote, não é? Um homem natural, mas viu na pessoa do sacerdote um homem investido da autoridade de Deus e entregou os dízimos.
Não há confusão aqui, é claro, a Bíblia é claro. Agora, a Bíblia não fala o que Melquisedeque fez com os dízimos que ele recebeu. Ele sabia o que fazer. Não é? É assim que Deus estabeleceu. Não é? Vamos à frente. Verso 6, mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, quer dizer, se referindo ao sacerdócio levítico, né? Os sacerdotes do Antigo Testamento, não se referindo a Melquisedeque, mas os descendentes de Arão eram homens que morreram, né? Eram homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque, a Bíblia testifica que vive. Se vive, irmão. Ele não era uma pessoa natural, ele era o tipo de Cristo e, portanto, conforme alguns escritores já assim o fizeram, escrevendo, dizendo que Melquisedeque era uma teofania de Deus, era uma aparição de Deus na forma humana. Não sei, não é? Mas é o que alguns estudiosos acreditam, e aqui a Bíblia nos deixa antever uma expressão que dá a entender a perpetualidade de Melquisedeque, quando diz que aqui se testifica daquele que vive. Se ele vive e ele estava lá na época com Abraão, então ele é eterno, porque ele não morreu. Vamos à frente. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, preste atenção, se aqueles sacerdócios do Antigo Testamento conseguissem oferecer um sacrifício tal que pudesse eliminar de vez o pecado dos seus ofertantes, não haveria necessidade de um outro sacerdócio. Vamos prosseguir aqui. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, verso 11, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Ou seja, não precisava de um outro sacerdócio, podia continuar a ordem de Arão. Mas como esse sacerdócio não tinha perfeição, ele não apresentava uma perfeição para redimir o pecador pelo sacrifício do sangue que ele oferecia, então houve a necessidade que se levantasse um outro sistema sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Portanto, hoje nós vivemos um novo tempo sacerdotal, aonde Deus, na sua infinita misericórdia, percebendo que o sistema sacerdotal do Antigo Testamento não era capaz de interceder satisfatoriamente pelos homens e de oferecer um sacrifício perfeito, ele levanta um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que tinha um sacrifício perfeito para entregar no altar perante Deus um sangue imaculado, porque ele estava ofertando a si próprio. E como ele era concebido sem pecado, ele viveu sem pecado e na sua boca não se achou engano,
o seu sangue inocente, imaculado, puro, ao ser ofertado uma única vez, remiu para sempre os nossos pecados. E é por isso que nós somos salvos. Glória a Deus. Basta apenas que nós depositemos em Cristo a certeza de que Ele morreu por nós. Aleluia. Então, prosseguindo, verso de número 15. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. É interessante aqui, a Bíblia, né, por mais que ela foi, por inspiração divina, dada ao povo de Israel, mas ela aqui faz uma assertiva muito interessante. Ela demonstra aqui que o estabelecimento da lei sacerdotal que rege o sacerdócio de Melquisedeque não foi uma lei que passou pela pena do escritor humano. Porque quando ele diz aqui, e não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Oh, glória a Deus! Aleluia. Ele está falando que o homem, quando ele é corruptível, mesmo regido por uma lei que é divina, ele acaba corrompendo os atos da sua ação. Mas ele diz que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, e é o que está escrito aqui, ele diz que esse sacerdócio que se levantou foi segundo a virtude da vida incorruptível. Quem foi o único sobre a face da terra que teve uma vida incorruptível? Cristo. Então, por isso é que ele não foi regido pela lei, segundo aqui a expressão da Bíblia, do mandamento carnal, não é? Mas sim pela virtude da vida incorruptível. Por isso Jesus ganha a autonomia como sacerdote, vicário, sacerdote que entrega a si mesmo como sacrifício por todos nós. Vamos prosseguir. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade. O que ele está dizendo? Olha, aquele mandamento, né, da lei do Antigo Testamento, ele foi abrogado, ele foi anulado. Por quê? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele não alcançou o objetivo, ele não conseguiu restaurar o homem, não é? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei não conseguiu tornar o homem aperfeiçoado. A lei não conseguiu parar o homem dentro dos limites da santidade. E é interessante que somente Cristo consegue fazer isso pela virtude da sua vida imaculada, da sua vida incorruptível, né? Porque ele nos instiga a imitá-lo. Né? Nós queremos buscar a perfeição que está em Cristo. É por isso que a Bíblia diz, olhando no próprio livro de Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Né? Nós, os pastores, dirigentes, líderes de um modo geral, podemos estar empedernidos de pecados e de falhas e de corrupções, mas a Bíblia não mandou olhar para nós. A Bíblia mandou olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! E quando alguém de nós, né, não consegue manter-se minimamente dentro do caminho, o Senhor nos substitui. Na obra de Deus, tudo aquilo que se torna imprestável se torna inútil, não serve mais. Não é? E Deus imediatamente levanta aquele por quem há de trilhar o caminho da pureza, da verdade e da justiça no mais alto nível de aproximação com a perfeição.
Aleluia. Vamos lá. Pois a lei nenhuma coisa a aperfeiçoou, verso 19. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Qual é a esperança? A esperança do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é Cristo. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, porque a lei de Moisés estabeleceu o sacerdócio arônico sem juramento. Mas este quem? Jesus, com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Essa palavra que inclusive já no livro dos Salmos, ela se refere a Cristo. Não é? O Cristo foi feito sacerdote segundo o juramento de Deus. Sobre o juramento de Deus nós falamos no culto passado. A coisa mais linda do capítulo 15 de Gênesis, quando Deus jura para Abraão fazê-lo o pai de uma multidão de nações, descendentes como a areia do mar. A Bíblia diz que não tendo outro maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, fez o sacrifício e passou no meio daquele sacrifício em uma tocha de fogo. Não é? Deus é Deus extraordinário que quer dar ao homem a certeza de que ele morreu por nós. Nós somos salvos. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos, estudando a Bíblia conosco, sinta a mesma certeza de salvação que eu sinto no meu coração. Todas as vezes que pego a Bíblia, quanto mais eu leio, e quando estou ministrando, quando eu estou vivenciando esta palavra, eu sinto perfeitamente como a salvação foi articulada e foi levantada por Deus de uma forma imutável. Nada, absolutamente nada, Aleluia, poderá nos tirar o direito à salvação se nós perseverarmos em Cristo até o final. Muito bem, então vamos caminhando. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Agora sim, Jesus é fiador de um novo concerto, que é a nova aliança no sangue dele. Lembra disso, não é? Quando a Bíblia fala no novo concerto, é aquela nova aliança que Jesus estabeleceu no Novo Testamento, quando ele participa da ceia com seus discípulos. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Outra coisa interessante, né? Por que foi escolhido toda uma família sacerdotal? E na medida que aquela família foi crescendo e abrindo, né, que eram da ordem arônica, então todos aqueles, né, segundo os preceitos e da lei, eles iam sendo feitos sacerdotes, mas eles morriam constantemente. Na medida que morriam, vinham logo seu filho, que ia chegando à idade e ia se tornando sacerdote. Por isso eles foram feitos em grande número, a sabedoria de Deus. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Esse é o sacerdócio de Cristo. Pronto, portanto nós temos alguém que intercede por nós eternamente. Ele intercede por nós em todo o tempo. Lembra da oração de Jesus, lá no capítulo 17 de João? Lá ele já começa a sua intercessão eterna. Ele diz, Senhor, não oro somente por estes, mas por todos aqueles que hão de se converter, que hão de crer em mim. Então esse é o nosso sumo sacerdote, que uma vez que ele assumiu o sacerdócio, ele já começou a intercessão para os homens de todas as épocas, de todas as gerações, até a consumação dos séculos. Todos nós estamos debaixo da intercessão de Cristo. E isso é maravilhoso demais, isso é glorioso. Aleluia. Portanto, quer dizer, está falando de Cristo, que é um sacerdote eterno,
Aí ele diz, portanto, é conclusivo, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então ele pode salvar perfeitamente aqueles que por ele chegam a Deus. O que Jesus falou? Eu sou a porta. Jesus disse também, eu sou a porta e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então é maravilhoso, irmãos. Nós temos que nos achegar a Deus por meio de Jesus. Que ele é o nosso eterno intercessor diante de Deus. Portanto, nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Esse é o nosso sumo sacerdote. Sacrifício de Cristo, irmãos, é um só. E é nesse sentido que os nossos pecados, o pecado da humanidade foi perdoado uma vez por todas pelo sacrifício, restando apenas que o pecador agora coloque a sua fé nesse sacrifício. E daí nós não estamos falando das fraquezas humanas, das limitações humanas, né? Dos naufrágios diários que nós temos. Não são esses pecados que a Bíblia está preocupada, nós já fomos alcançados pelo sangue de Jesus. O que tem que haver em nós, irmãos, é uma nova natureza que não aceita o estilo de vida que nós temos. O crente tem que brigar consigo mesmo para ser melhor amanhã do que ele hoje, para ser mais fervoroso amanhã do que ele é hoje, para ser mais santo amanhã do que ele é hoje, para ser mais honesto amanhã do que ele é hoje. Aleluia. Essa é a nossa luta. E mesmo assim fazendo, nós ainda teremos limitações. Agora, o difícil são aqueles crentes que não têm, que se conformam com a vida, que volta atrás, que outrora estava se esforçando e agora está de novo, de mãos dadas, abraçados novamente, com toda a prática e sorte de atividades que antes ele tinha no mundo. Deus não nos chamou para isso. Ele já nos libertou dessas coisas infrutíferas, coisas banais, coisas sem sentidos, coisas que nos traz prejuízos, prejuízo na saúde, prejuízo financeiro, prejuízo na moral. Qual que é o sentido de nós vivermos inseridos no relacionamento com os pecadores? Eu acho isso aqui extraordinário. Esse Jesus, né, que é santo, está aqui no verso 26, esse sumo sacerdote, que era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Aleluia. É lamentável, tem crente que ele quer ser crente, ele quer ser salvo, ele quer as coisas espirituais, mas não quer se separar da velha guarda dele. Não tem jeito, irmão. Se o seu negócio é o grupo social que você pertence, é essa sua turma, não importa se são seus parentes, se são seus colegas de trabalho, colega de escola, não importa. Se o seu negócio está embaraçado com eles, esquece Cristo. Esquece. O exemplo dele é que ele era separado dos pecadores, não é? Nem por isso ele deixa de interceder por eles. Nós podemos amar os pecadores sem ficar misturado com as práticas deles. O problema não é a gente amar os amigos e os colegas. O problema é a gente fazer o que os colegas que não têm temor de Deus fazem. É praticar o que eles praticam. E é não desenvolver a nossa vida espiritual. Nós temos que nos preocupar com a vida espiritual. A Bíblia diz que nós nascemos na fé como crianças, e daí nós temos que crescer. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, a nossa criatividade espiritual, a nossa inteligência espiritual. Amém?
Aleluia, Jesus. Inclusive a irmã Letícia está citando aí o Salmo 1, né? Salmo 1 que a gente, quando aceitava Jesus nas décadas passadas, né? Década de 80 e para trás, era um dos primeiros salmos que a gente aprendia. E aliás, era o salmo que todo culto você ouvia alguém testemunhando e exortando a gente a não se assentar na roda dos escarnecedores e nem andar no caminho dos pecadores. Agora hoje não, o crente está misturado nos clubes, misturado com os pecadores em caldas novas, todos cheios de sensualidade, olhando uns para os outros com desejos lascivos nos olhos, não é? Indo para lugares vulgares, para lugares indecorosos, vestindo roupas depravadas, sensuais, roupas que representam muito mais o mundo da prostituição. Tem até aqueles que vestem roupas de homossexuais, tanto feminino quanto masculino, se é que se pode chamar de homossexual feminino e masculino, não é? Nós vemos tudo isso dentro da igreja. Pessoas que não querem deixar o comportamento dos pecadores. Não, aí não há que se falar em salvação. Salvação não é tornar a vida cristã uma religião, mera religião. Não, a vida cristã é virtude, é uma nova mentalidade, é uma nova natureza. É só lembrar de 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, um novo estilo de vida. Novas amizades, novos relacionamentos, novas leituras, novos procedimentos, novas visões. Esse é o procedimento de um crente. Muito bem, então, continuando para terminar, nós necessitávamos de um sumo sacerdote assim, com essas virtudes, que não necessitasse de estar oferecendo a cada dia sacrifícios por ele próprio, não é para depois oferecer pelo povo, mas Jesus fez isso oferecendo-se a si mesmo, uma única vez, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. O nosso sumo sacerdote é perfeito e ele foi feito sumo sacerdote, não foi segundo a lei, entenda isso, mas foi pela palavra do juramento que veio depois da lei. Glória a Jesus. Maravilhoso é o nosso Deus, o nosso Salvador. Olha, irmãos, nada mais glorioso do que poder falar com o coração devotado a Deus, a glorificação ao nome daquele que vive eternamente, aquele que está acima Aleluia. de todas as coisas, aquele que nós temos por obrigação e submissão de sermos tão diminutos, de sermos nada, de sermos pó. Nós deveríamos todos os momentos nos prostrar diante de Deus e adorar a majestade divina, majestade de Deus. Nós deveríamos ofertar, não era como disse há pouco, e Abraão fez isso ofertando seus dízimos. Nós deveríamos ofertar, era tudo que nós possuímos e a nós mesmos. Não é? Que lamentável que nós ainda temos tanta mesquinhez para com Deus, né? É gracioso quando você vê um crente de coração grato, não é? Eu me lembro um tempo que, quando eu dirigia a igreja anterior à que estou dirigindo hoje, não é? Nós ensinávamos a igreja a entregar os dízimos e uma oferta equivalente ao mesmo valor. Mas eu passei uma época sem dirigir quando eu saí da igreja anterior. E quando eu voltei, me assustei com o nível, a cabeça dos crentes hoje, não é? É uma coisa incrível, uma coisa descomunal, como que o crente hoje está voltado para o mundo, para o materialismo. Mas existem ainda pessoas fiéis,
Por exemplo, na igreja hoje, Bela Vista, onde eu estou congregando, né? Há uma irmã que congrega conosco, que desde quando eu cheguei para lá, o dízimo dela, a oferta dela é o equivalente ao mesmo valor do dízimo. Isso é coisa graciosa, isso é coisa maravilhosa. É pessoa que ama a Deus, é grata, sabe que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que a gente pede ou que a gente pensa, não é? Então nós precisamos crescer nesse sentido. Eu ouvi dizer nas histórias de folhetos evangélicos, de periódicos, né, de revistas evangélicas, e não sei se isso é verdade. Eu gosto de ser muito sincero, não gosto dessas coisas de induzir crente e contar histórias que eu não tenho comprovação e contar como se verdade fosse. Não, eu estou contando porque eu li a história, né? Que o dono da Colgate, quando começou, né? Porque hoje ela é uma multinacional, são milhares de pessoas, que o dono da Colgate, quando ele veio a Cristo, e segundo a narrativa, ele é um americano, né? Ele aprendeu que tinha que dizimar, e ele começou a entregar os dízimos, e ele entendeu que ele tinha que entregar os dízimos também da empresa dele. Então ele apurava no balancete mensal, entregava os dízimos da empresa e entregava os dízimos do Prolabore. Segundo aquela narrativa, e aí é o que eu estou dizendo, eu não sei se é verdade, ele foi entendendo tanto que a bênção de Deus era poderosa sobre a vida dele, não era fazendo negócio, como hoje a gente vê muitas igrejas ensinando, que o crente deve dar o dízimo para receber 100 vezes mais. Eu não ensino isso, e pelo amor de Deus, ninguém que congrega comigo não entregue dízimo pensando que você vai receber mais. Ou você tem que entregar o dízimo pensando que ele vai ter um efeito positivo na obra de Deus. E você não espere receber nem um centavo de volta. Se Deus quiser te compensar, que ele te compense pela soberania dele. Mas eu não vou ensinar isso nunca, porque a Bíblia não ensina isso. Eu tenho que entregar os meus dízimos e a Bíblia diz que o Senhor me abençoará. Não é para pagar o dízimo que eu entreguei. Então a história diz que aquele moço, dono da Colgate, foi aumentando o dízimo até que ele ficou com 10% e entregava 90%. Eu não sei se isso é verdade. Eu estou dizendo que li, e eu já ouvi muitos ensinadores no tempo passado, porque hoje ninguém fala mais sobre isso. Hoje o ensinamento para contribuição é tão grande que eles querem tomar a casa do indivíduo, quer que ele entregue a fazenda, quer que ele dá o seu tudo, quer que dá o seu melhor, não é assim? Não, isso não é ensino bíblico, isso é ensino humano de gente avarenta que quer enriquecer à custa da igreja. A igreja não é para isso, a igreja é para evangelizar. A igreja é para levar o evangelho até os confins da terra. Aleluia. A igreja é para ter sustentação, para quando uma pessoa verdadeiramente pobre precisar, a igreja tem a condição de ajudar. Mas não é também para ajudar exploradores, não é? Que podendo trabalhar, não querem trabalhar, querem viver à custa da igreja. Não são esse sentido, não há essa distorção. A Bíblia é muito clara naquilo que ela ensina. São os homens que distorcem o ensinamento bíblico. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Que nós possamos, sermos gratos a Deus, agradecidos pela vida, pela saúde, pela proteção, pelos nossos familiares, por tudo aquilo que já temos recebido de Deus, e talvez se não recebemos mais, é porque nós mesmos não trabalhamos suficiente, não estudamos suficiente para poder ganhar através do nosso trabalho, Lembra que Deus disse que nós nos sustentaríamos pelo suor do nosso rosto.
Então, portanto, não é ficar recebendo de graça, nem receber ajuda dos irmãos ou da igreja ou qualquer que seja. É trabalhar para não ser pesado aos irmãos. Isso é ensinamento bíblico. Amém? Louvado seja Deus. Pois bem, então nós chegamos agora ao final do nosso culto, do nosso encontro de quarta-feira. Permaneceremos com os cultos online até o final do mês. Final do mês faremos uma avaliação, ou estamos a cada dia fazendo a avaliação, para sabermos se voltamos antes para os cultos presenciais ou se nós vamos continuar com os cultos online. Amém? Lembrando de orar por todos os irmãos, né? Recordando aí, oração de gratidão por aqueles que foram curados, oração pelos que ainda continuam enfermos, pela irmã Keila que está na UTI, o estado ainda é grave, oração pela irmã Juliana, que foi acometida, foi testada positiva, pelo Weber, amigo da irmã Ana Luísa, pela família, o outro lado da família da Gesivânia, que são as tias dela, irmãs do pai. Quem mais? Nós precisamos orar, e os irmãos devem lembrar de mais alguns, né? Vamos estar orando e pedindo a Deus a bênção dele. Também lembrando os irmãos que na sexta-feira, né, até por sugestão de uma das irmãs que congregam conosco, para que nós fizéssemos um jejum em favor de todos os irmãos que estão doentes, né? E para que também para a Keila, né? Para que Deus possa completar a obra que ali está sendo feita. Então, todos que puderem, a não ser por uma questão de doença, vamos jejuar por todos esses irmãos que estão aí enfermos e doentes, né? Também a irmã Letícia está me lembrando aí de orarmos pelo George Filho, é o filho daquele engenheiro amigo meu, que sempre nos ajuda na igreja com projetos, com orientações, não somente pelo filho dele, mas também pela esposa. O filho está com um tumor no cérebro, já fez a 3ª cirurgia. A esposa dele havia feito uma cirurgia há 18 anos atrás e agora voltou de novo a ter um problema seríssimo de neoplasia maligna, com câncer em 3 lugares. Nós precisamos orar por ela, inclusive o nome dela é Cláudia, né? O pastor João está aí apresentando o colega de trabalho dele chamado Antônio Marculino, que está acometido, está testado, né? Positivo, está com Covid-19. Então vamos orar por ele, vamos pedir a bênção de Deus para todas essas pessoas. Nosso Deus é poderoso e a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Na presença de Cristo, sua glória que será. Lá no céu em pleno gozo, minha alma o verá. Face a face espero vê-lo, além do céu de luz. Face a face em plena glória, em te ver o meu Jesus. Qualquer glória seja vivo, eu possa enviar. Vês em breve vem o dia de sua glória me mostrar. Face a face espero vê-lo, além do céu de luz. Face a face em plena glória, e de ver o meu Jesus.
se fez